de ambas as partes. Ainda sobre esse assunto, claro que a oposição está chateada, está chiando. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, inclusive, utilizou as redes sociais para criticar o resultado do encontro entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Em uma primeira publicação feita na rede social X, Eduardo ironizou a declaração do chanceler brasileiro, que classificou a reunião como muito produtiva. Vamos colocar esse tweet na tela para a gente ver, então, qual foi a análise inicial do deputado afastado Eduardo Bolsonaro. E agora que as portas dos Estados Unidos estão abertas para Lula, quais os resultados? A culpa da tarifa é de Moraes e agora da incompetente equipe do Lula. Essa é a segunda mensagem. Se a gente tiver a primeira, essa abre o vídeo. Pronto. A primeira mensagem foi essa. Quando saio de uma reunião produtiva, minha cara é feliz e eu tenho muito a dizer. Não apenas cerca de 3 minutos citando fatos passados, sem mencionar os ganhos. E no final, saio correndo das perguntas. Eduardo Bolsonaro aí fazendo análise exatamente do momento em que Mauro Vieira fez aquela declaração. Realmente sai apressado, sem cara de bons amigos, responde ali rapidinho 2 perguntas e vira as costas para a imprensa. Em seguida, Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo no qual afirmou que tudo que o Brasil pediu não conseguiu nada. Segundo ele, os Estados Unidos não atenderam às demandas brasileiras relacionadas ao fim das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane, a restituição de vistos cancelados e a possibilidade de o Brasil atuar como mediador na crise entre Estados Unidos e Venezuela. Eduardo também mencionou que veículos da imprensa norte-americana teriam relatado a preocupação de Rubio com eleições transparentes no Brasil e com o fim da prática de lawfare, o uso de instrumentos legais como arma política contra adversários. Abre aspas. Sem isso, nada com relação a acordo comercial, tarifa, etc. vai caminhar, disse o deputado. A gente vai, inclusive, acompanhar agora o vídeo com essa análise, com essa perspectiva do deputado Eduardo Bolsonaro. Em seguida, eu volto com mais informações e continuo a nossa conversa com o professor Marco Túlio. Na sua tela. Acabou de acontecer hoje a reunião entre Estados Unidos e Brasil para tratar das relações entre os países. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e Vivi, sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador na questão da crise entre Venezuela e Estados Unidos. Isso daí mostra aquilo que nós sempre falamos e que a realidade se impõe. Os Estados Unidos estão preocupados com a questão política brasileira. O que Mauro Vieira ouviu de Marco Rubio, segundo a imprensa tem noticiado? A sua preocupação com eleições transparentes e o fim da lawfare. Sem isso, nada com relação a acordo comercial, tarifa e etc. vai caminhar. E eu queria só rememorar a vocês que todos esses pontos, nenhum deles foi obstáculo para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele tratava com respeito os Estados Unidos. Porque ele colocava o Brasil numa posição de seriedade, não numa posição de querer estar aliado ao que há de pior no mundo, até mesmo o Hamas. No tempo de Bolsonaro, você não via prisões em massa, como ocorreu no 8 de janeiro, a prisão de velhinhas. Mesmo Daniel Silveira recebeu perdão presidencial e foi solto. E só retornou para a cadeia depois que Bolsonaro já não era mais presidente. Então todos os problemas postos na mesa foram evitados pelo presidente Jair Bolsonaro. Que saudade que a gente tinha enquanto a gente tinha um presidente de verdade. Certamente Bolsonaro retornando ao poder, podendo se candidatar e será eleito nessa possibilidade, a gente vai retornar a ter essa boa relação com o nosso principal e tradicionalíssimo parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os Estados Unidos da América. Eduardo Bolsonaro, então, falando direto